Deus quer nos favorecer e nos conduzir a uma vida abundante. Nós precisamos acreditar nisso. O único que quer tirar de nós é quem, pessoal? O diabo. Porque de Deus só vem acréscimo, só vem multiplicação. O único que quer tirar das nossas vidas é o diabo. Para todas as dúvidas e perguntas que nós tivermos, nós precisamos ir para o princípio, para Gênesis. Lembra quando os religiosos perguntaram para Jesus acerca do divórcio? Eles falaram, não, mas Moisés dava carta de divórcio. Moisés disse que podia. E o Senhor falou o quê? No princípio não foi assim. No princípio o Senhor falou, o homem se juntará à sua esposa e ambos se tornarão uma só carne. Então, para todas as respostas e perguntas e dúvidas, nós vamos para o princípio. Como o Senhor fez? Como o Senhor projetou? Ah, mas não é assim que se faz. Então, aí não tem nada a ver com Deus. Eu fui lá e estraguei. Eu fui lá e peguei a cultura do mundo. Eu fui lá e absorvi as mentiras do diabo e fui lá e estraguei aquilo que Deus fez bom. Então, tudo nós temos que ir para o princípio, para como Deus fez as coisas. Nós fomos feitos perfeitos. Nós fomos feitos excelentes. Nós fomos feitos de uma forma especial. Mas ao longo da vida nós vamos deixar muitas crenças entrarem e a gente vai sendo deformado. E a gente vai acreditando numa série de coisas que vão nos afastando do princípio. Aí eu começo a acreditar, eu não posso, não é para mim, é difícil, todas aquelas mentiras. E o que acontece? Continua difícil, continua não podendo, continua sendo complicado, ou seja, eu tenho uma vida amarrada. A minha vida se torna amarrada porque eu acredito nas mentiras. Então a palavra me dá um norte, a palavra é o nosso guia, o nosso manual. Então se está difícil, eu acho que eu não posso, está complicado demais para mim, eu vou para a palavra. A palavra me dá as respostas de como vencer, de como romper. A palavra nos dá as respostas para tudo aquilo que nós precisamos. Porque a palavra, fala comigo, é a verdade. Tudo aquilo que eu acredito que está diferente do que eu leio e do que eu ouço, é mentira. Porque tudo que está na palavra é verdade. Se alguma coisa não está fluindo é porque eu estou acreditando em mentiras. Você já deve ter ouvido histórias de ateus que tentaram descredibilizar a Bíblia, tentaram achar inconsistências na Bíblia. E você lembra o que aconteceu com todos esses ateus aí que se levantaram ao longo da história para descredibilizar, que estudaram de verdade a Bíblia? Não é igual esses manezinhos aí que não acreditam em Deus porque não acreditam em Deus, sem fundamento, sem lógica, sem... Ah, me disseram que Deus não existe, eu também acho que Deus não existe. Não, ateu de verdade é aquele que foi lá e leu a Bíblia. Do contrário, é mais um que está indo na conversa do outro. E todos que se levantaram para buscar, eu vou achar um problema aqui, eu vou pegar Jesus, eu vou achar um problema. Todos eles se converteram. Vocês já ouviram essa história? Levanta a mão quem já ouviu isso. Pois é. Porque não tem como. A palavra é vida. A palavra tem espírito. Por mais que você leia como um livro comum, por mais que você tente procurar defeitos, inconsistências, você não vai encontrar. Todos que tentaram encontrar se converteram a Jesus. Augusto Cury, por exemplo, foi um ateu. Ele começou a estudar a Bíblia, ele se converteu. E os livros que ele escreve são livros tão profundos, tão lindos, falando do Senhor, falando de Jesus, falando do Mestre. São coisas tão lindas que só uma pessoa que realmente acredita naquilo, que não está apenas reproduzindo, repetindo histórias, é que pode falar com propriedade. Então nós precisamos nos libertar dessas mentiras. Deus nos ensina um estilo de vida. O povo de Israel
Foi levantado para ser a vitrine das nações, o exemplo para as nações. Então, quando as pessoas falam, porque se Deus existisse não ia ter tanta coisa errada, se Deus fosse bom, ele não ia ter mandado o Josué exterminar todas aquelas nações. Mas se você analisar realmente, muitas daquelas nações vieram de pessoas que vieram do povo de Deus. Por exemplo, os filhos de Esaú, os filhos de Ló, se tornaram povos maus. Então cada um teve as suas oportunidades, mas ignoraram as suas oportunidades. E chega um momento que Deus tem uma tampa. Tiveram 300, 400 anos para se converter, mas o pecado só ia aumentando. A maldade só ia aumentando. Chega o ponto que Deus dá um basta. Tem um limite. Então todo mundo tem oportunidade, mas as pessoas querem deixar para amanhã. As pessoas querem testar com a própria, fazer brincadeiras com a própria vida. Aí chega o ponto que Deus não permite mais. Então nós precisamos nos libertar dessas mentiras e ficar com a verdade. Qual que é a mentira que a gente acredita? O problema é o meu cônjuge. Qual que é a verdade? Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Qual que é a mentira que a gente acredita? O casamento é um erro. Qual que é a verdade? O erro está nas pessoas. O erro está em pessoas orgulhosas, está na falta de disposição em lutar, está na falta de disposição em acreditar na verdade. Então o problema está nas pessoas e não na instituição que Deus fez. A mentira que muitos acreditam, o meu problema é porque eu sou muito diferente do meu cônjuge. Qual que é a verdade? O Senhor disse que a gente se torna um. Então é a união, é a parceria, é que um complementa o outro. Então veja como que a palavra nos dá a linha certa, mas a gente fica com a mentira. Então o padrão do mundo, o que nós vemos? É de tragédia. É de que não dá, que não tem condição, que não dá para reparar, que não dá para consertar, que não dá para perdoar. Mas o padrão do reino é o padrão libertador. Fala, libertador. Mais forte, libertador. Porque Deus não é travado, Deus não é medroso, Deus não é emocional. Deus não é nada disso. Quem que é invejoso? Quem que é orgulhoso? Quem que é egoísta, pessoal? Quem que é? Se Deus não é assim, quem que é? É o diabo. Quem que invejou Deus? O diabo. Quem que é orgulhoso? O diabo. Quem que é egoísta? O diabo. Aí traz para a sua vida. Com quem eu tenho me parecido mais? Se Deus não é travado, se Deus não é mentiroso, se Deus não é emocional, se Deus não pensa no pior, mas sim o diabo. Então se eu estou acreditando em mentira, se eu estou me sentindo amargurado, injustiçado, pesado, isso não provém de Deus? Com quem eu tenho me parecido? Quem eu tenho acreditado? Nas palavras de quem eu tenho acreditado? Eu tenho preenchido meu coração com que tipo de verdade? A mentira que eu acredito e é uma verdade para mim ou na verdade verdadeira? Nós temos que responder essas perguntas.